Bom dia, irmãos e irmãs. Muito feliz de estar mais um dia aqui com vocês. Para quem não me conhece, eu me chamo Fabiano Mendes e a gente está com esse projeto de ler a Bíblia toda em um ano. Então, todos os dias a gente lê alguns capítulos e no dia de hoje a gente vai ler Gênesis 22 a 24, depois a gente vai ler Mateus 9, Salmos 9 e Provérbios 9. Então, sempre antes da leitura propriamente dos capítulos, a gente inicia com a oração pedindo para que Deus nos dê sabedoria e discernimento para interpretar a palavra dele da melhor maneira. Então, Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado, Pai, por mais um dia de vida. Eu possa, Pai, nos dar sabedoria e discernimento para poder interpretar da melhor maneira a Tua palavra, que é viva há mais de 2000 anos. Obrigado por tudo e que todo conhecimento adquirido nós possamos aplicar no dia a dia. Glorificado seja o Teu nome. Assim que te oro, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, iniciando aqui Gênesis 22. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhes respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos e o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui. Com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiu ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe abrandou o anjo do Senhor. Abraão, Abraão, ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto no lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No momento do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão, e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, e deverás te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nelas serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão e seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência.
Passadas essas coisas, foi dada notícia a Abraão nestes termos: Milca também tem dado à luz filhos a Naó, teu irmão. Hoje o primogênito, Bus, seu irmão, Quemuel, pai de Arã, Quezede, Razo, Pildas, Gidlef, Betuel. Betuel gerou Rebeca. Estes 8 deu à luz a Milca, a Naó, irmão de Abraão. Sua concubina, cujo nome era Reumá, lhe deu também à luz filhos, Teba, Gaã, Taás e Maaca. Gênesis 23. A morte de Sara. Tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. Veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Levantou-se depois Abraão na presença de sua morte e falou aos filhos de Et: Sou estrangeiro e morador entre vós. Dai-me a posse de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morte. Responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo: Ouve-nos, Senhor, tu és príncipe de Deus entre nós. Sepulta numa das nossas melhores sepulturas a tua morte. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura, para sepultares a tua morte. Então se levantou Abraão e se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Et, e lhes falou, dizendo: Se é do vosso agrado que eu sepulte a minha morta, ouvi-me e intercedei por mim junto a Efrom, filho de Zoar, para que ele me dê a caverna de Macpela que tem no extremo do seu campo, que me dê pelo devido preço, em posse da sepultura entre vós. Ora, Efrom, o Eteu, sentando-se no meio dos filhos de Et, respondeu a Abraão, ouvindo os filhos de Et, a saber, todos que entravam pela porta da sua cidade: De modo nenhum, meu senhor, ouve-me, dou-te o campo e também a caverna que nele está. Na presença dos filhos do meu povo te dou, sepulta a tua morte. Então se inclinou Abraão diante do povo da terra e falou a Efrom, na presença do povo da terra, dizendo: Mas se concordas, ouve-me, peço-te, darei o preço do campo, toma-o de mim e sepultarei ali a minha morte. Respondeu-lhe Efrom: Meu senhor, ouve-me, um terreno que vale 400 ciclos de prata, que é isso entre mim e ti, sepulta ali a tua morte. Tendo Abraão ouvido isso a Efrom, pesou-lhe a prata de que este lhe falara diante dos filhos de Et, 400 ciclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. Assim o campo de Efrom, que estava em Macpela, fronteiro a Manré, o campo, a caverna e todo o arvoredo que nele havia, e todo o limite ao redor se confirmaram por posse de Abraão, na presença dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da sua cidade. Depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macpela, fronteiro a Manre, que é Hebron, na terra de Canaã. E assim pelos filhos de Et se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna que nele estava, em posse de sepultura. Gênesis 24. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: Põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Disse-lhe o servo: Talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Nesse caso, levarei teu filho à terra donde saíste. Respondeu-lhe Abraão: Cautela, não faça voltar lá para o meu filho. Ó Senhor Deus do céu, que me tirou da casa do meu pai e da minha terra natal,
e que me falou e jurou, dizendo: a tua descendência darei esta terra. Ele enviará o seu anjo que te há de preceder, e tomarás a sua esposa para o meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás de sobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá meu filho. Com isso, pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Tomou o servo de 10 camelos do seu senhor, e levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu, rumo da Mesopotâmia para a cidade de Naó. Voltando aqui, tomou o servo de 10 dos camelos do seu senhor, e levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo da Mesopotâmia para a cidade de Naó. Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água. À tarde, hora em que as moças saem a tirar água, e disse consigo: ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Dar-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder: bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos. Seja o que designaste para o teu servo Isaque, e nisso verei que usaste de bondade para com meu senhor. Considerava ele ainda quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naó, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. A moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu seu cântaro e subiu. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse: dá-me de beber um pouco da água do teu cântaro. Ela respondeu: bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar a beber, disse: tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Tirou-a e deu-a a todos os camelos. O homem a observava em silêncio atentamente para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. Tendo os camelos acabado de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio ciclo de peso e 2 pulseiras para as mãos dela, do peso de 10 ciclos de ouro, e lhe perguntou: de quem és filha? Peço que me digas: haverá uma casa do teu pai? Haverá em casa de teu pai lugar em que eu fique e a comitiva? Ela respondeu: sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ele deu à luz a Naó. E acrescentou: temos palha e muito pasto e lugar para passar a noite. Então se inclinou o homem e adorou ao Senhor e disse: bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que me retirou da sua benignidade e sua verdade. De meu senhor, quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes de meu senhor. E a moça correu e contou aos da casa de sua mãe todas essas coisas. Ora, Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Este correu ao encontro do homem junto à fonte, pois quando viu o pendente e as pulseiras das mãos de sua irmã, tendo ouvido as palavras de Rebeca, sua irmã, que dizia: assim que me falou o homem, foi Labão ter com ele, o qual estava em pé junto aos camelos, junto à fonte. E lhe disse: entra, bendito do Senhor, porque estás aí fora, pois já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então fez entrar o homem, descarregaram-lhe os camelos e lhes deram forragem e pasto. Deu-se-lhe água para lavar os pés e também aos homens que estavam com ele. Diante dele puseram comida, porém ele disse: não comerei enquanto não expuser o propósito. Aqui venho. Labão respondeu-lhe: dize. Então disse: sou servo de Abraão. O Senhor tem abençoado muito ao meu senhor, e ele se tornou grande.
Deu-lhe ovelhas e bois, e prata e ouro, e servos, e camelos e jumentos. A Sara, mulher do seu senhor, já era idosa, quando lhe deu à luz a um filho, e este deu ele tudo quanto tem. E o meu senhor me fez jurar, dizendo: Não tomarás esposa para o meu filho das mulheres dos cananeus, em cuja terra habito. Porém irás à casa do meu pai e à minha família, e tomarás esposa para o meu filho. Respondi ao meu senhor: Talvez não queira a mulher seguir-me. Ele me disse: O Senhor em cuja presença eu ando, e virá contigo o seu anjo, e levará a bom termo a tua jornada, para que da minha família e da casa do teu pai tomes esposa para o meu filho. Então serás desobrigado do meu juramento, quando fores a minha família. Se não derem, desobrigado estarás do meu juramento. Hoje, pois, cheguei à fonte e disse comigo: Ó Senhor Deus, de meu senhor Abraão, se me levas a bom termo a jornada em que sigo, eis-me agora junto à fonte de água. A moça que sair para tirar água, a quem eu disser: Dar-me um pouco de água do teu cântaro, e ela me responder: Bebe, e também tirarei água para os teus camelos. Seja essa mulher que o Senhor designou para o filho de meu senhor. Considerava ainda eu assim no meu íntimo, quando saiu Rebeca trazendo seu cântaro ao ombro. Desceu à fonte e tirou a água. E eu lhes disse: Peço-te que me deis de beber. Ela se apressou e, baixando o cântaro do ombro, disse: Bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Bebi, e ela deu de beber aos camelos. Daí lhe perguntei: De quem és filha? Ela respondeu: Filha de Betuel, filho de Naor e Mico. Então lhe pus o pendente do nariz e as pulseiras na mão, e prostrando-me adorei ao Senhor e bendisse ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia conduzido por um caminho direito, a fim de tomar para o filho do meu senhor uma filha do seu parente. Agora, pois, se a vez de usar de benevolência e de verdade para com meu senhor, fazei-mo saber, se não, declarai para que eu vá ou para a direita ou para a esquerda. Então responderam Labão e Betuel: Isto procede do Senhor. Nada temos a dizer fora da sua verdade. Eis que Rebeca, na tua presença, toma e seja ela a mulher do filho do teu Senhor, segundo a palavra do Senhor. O casamento de Isaque e Rebeca. Tendo ouvido o servo de Abraão tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor, e tirou joias de ouro e de prata, e vestidos, e os deu a Rebeca. Também deu ricos presentes a seu irmão e a sua mãe. Depois comeram e beberam, ele e os homens que estavam com ele passaram a noite. De madrugada, quando se levantaram, disse o servo: Permite que eu volte ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe da moça disseram: Fique ela ainda conosco alguns dias, pelo menos 10, e depois irá. Ele, porém, lhes disse: Não me detenhais, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada. Permiti que eu volte ao meu senhor. Disseram: Chamemos a moça e ouçamo-la pessoalmente. Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram: Queres ir com este homem? Ela respondeu: Irei. Então despediram a Rebeca, sua irmã e sua ama, e ao servo de Abraão e aos seus homens. Abençoaram a Rebeca e lhe disseram: És nossa irmã, se tu a mãe de milhares, e que tua descendência possua a porta dos seus inimigos. Então se levantou Rebeca com suas moças, e montando os camelos seguiram o homem. O servo tomou a Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha a caminho de Bir-Lahai, porque habitava na terra de Negueb. Saíra Isaque a meditar no campo. Ao cair a tarde, erguendo os olhos, viu
e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos e, vendo a Isaque, apeou do camelo, e perguntou ao céu: quem é aquele homem que vem pelo campo a nosso encontro? É o meu senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Isaque conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Ele a amou, assim foi Isaque consolado depois da morte da sua mãe. Acabamos o estudo de Gênesis de hoje. Agora a gente vai ler Mateus 9. A gente sempre lê Antigo Testamento, depois Novo Testamento, Salmos e Provérbios. A cura de um paralítico em Cafarnaum. Entrando Jesus no barco, passou para o outro lado e foi para sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado no leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitas o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então para ele: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Vendo isto, as multidões possuídas de temor glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. A vocação de Mateus. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Jesus come com pecadores. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntaram aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Do jejum. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remédio de pano novo em veste velha, porque o remédio tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompe-se as odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Enquanto estas coisas lhe dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem e põe a mão sobre ela e viverá. A cura de uma mulher enferma. E Jesus, levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás deles e lhe tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesmo: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curado. E Jesus, voltando-se, vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. A ressurreição da filha de Jairo. Tendo Jesus chegado à casa do chefe, e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riam-se dele. Mas afastado o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão, e ela se levantou.
E a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. A cura de 2 cegos. Partindo Jesus dali, seguiram-nos 2 cegos, clamando: Tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhe perguntou: Credes que eu posso fazer isso? Responde-lhe: Sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: Faça-se vós conforme a vossa fé. E abriram-se os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: Acautelai-vos, que ninguém o saiba. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. Ao retirarem-se eles, foi-lhe trazido um mundo endemoniado, e expelido o demônio, falou o mudo, e as multidões se admiravam, dizendo: Jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus murmuravam: Pelo maioral dos demônios é que expele os demônios. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando os evangelhos do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo eles as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigia aos seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua terra. Agora vamos ler Salmos. Vamos ler Salmos e depois Provérbios para finalizar. Salmos 9. Ação de graças ao mestre de canto, segundo a melodia, a morte para o filho, Salmo de Davi. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas, alegrar-me-ei e exultarei em ti, ao teu nome, ó Altíssimo. Eu cantarei louvores, pois ao retroceder os meus inimigos tropeçam e somem-se da tua presença. Porque sustentas o meu direito e a minha causa. No trono te assentas e julgas retamente. Repreendes as nações, destróis o ímpio, e para todo sempre lhes apagas o nome. Quanto aos inimigos estão consumados, suas ruínas são perpétuas. Arraste as suas cidades, até a sua memória pereceu. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. Ó Senhor, é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois, confio os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparais os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião, proclamai entre os povos os seus feitos, pois aquele que requer o sangue lembra-se deles, e não se esquece do clamor dos aflitos. Compadecete de mim, Senhor, vê que sofrimentos me reduziram, os que me odeiam, tu que me levantas das portas da morte, para que as portas da filha de Sião eu proclamo em todos os teus louvores, e me regozijo da tua salvação. Afunda-se as nações na cova que fizeram no laço que se esconderam. Prendeu-se-lhes o pé. Faz-se conhecido o Senhor. Pelo juízo que executa, enlaçado está o ímpio nas obras das suas próprias mãos. Os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus, pois o necessitado não será para sempre esquecido. E a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o mortal. Sejam as nações julgadas na tua presença. Infunde-lhes, Senhor, o medo, e saibam as nações que não passam de mortais. Então, para finalizar, vamos ler Provérbios 9. O banquete da sabedoria.
A sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas, carneou os seus animais, misturou o seu vinho e arrumou a sua mesa. Já deu ordens às suas criadas e assim convida desde as alturas da cidade. Quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de senso disse: vinde comer do pão e beber do vinho que misturei. Deixar os insensatos e vivei. Andai pelo caminho do entendimento. O que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, e o que censura o perverso a si mesmo se injúria. Não repreendas o escarnecedor para que te não aborreça. Repreende o sábio, e ele te amará. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo, e ele crescerá. Em prudência, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Porque em mim se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te acrescentarão. Se és sábio, para ti mesmo o és. Se és escarnecedor, tu só o suportarás. A loucura é a mulher apaixonada, é ignorante e não sabe coisa alguma. Assenta-te à porta da sua casa, nas alturas da cidade toma uma cadeira, para dizer aos que passam, e seguem direito o seu caminho. Quem é simples, volte-se para aqui, e os faltos de senso diz: as águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é agradável. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, e os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Meus irmãos. Então a gente só agradecer depois de tantos ensinamentos, né, no dia de hoje. E a gente sempre encerra com um fechamento de tudo que a gente aprendeu. Então vamos começar pelo os capítulos de Gênesis. Então em Gênesis 22 a gente viu o sacrifício de Isaac. Deus testa a fé de Abraão, pedindo que lhe ofereça seu filho Isaac em sacrifício. Abraão obedece, mas Deus intervém e fornece um carneiro como substituto. Esta ação reafirma a fidelidade de Abraão e a aliança de Deus. Em que ensinamentos a gente tem do capítulo 22? Abraão demonstra a fé inabalável e obedece a Deus, confiando em suas promessas, mesmo em situações difíceis. O carneiro substituto simboliza a provisão de Deus e prefigura o sacrifício redentor de Jesus. Capítulo 23, a morte de Sara. Sara morre e Abraão compra um terreno em Macpela para sepultá-la, marcando a primeira posse da terra prometida. A compra do terreno é um passo inicial da realização das promessas da terra de Deus a Abraão. E Abraão demonstra respeito e amor por Sara, mostrando a importância de honrar nossos entes queridos. E no capítulo 24 de Gênesis, a gente vê o casamento de Isaac e Rebeca. Abraão envia seu servo para encontrar uma esposa para Isaac. O servo encontra Rebeca, que aceita se casar com Isaac, continuando a linhagem prometida. E os ensinamentos que a gente tem. O servo de Abraão confia na orientação de Deus, exemplificando a importância da oração e da fé nas decisões importantes. O casamento de Isaac e Rebeca assegura a continuidade da aliança de Deus com Abraão. Em Mateus 9, a gente continua a ver milagres, né? E também é marcado pelo chamado de Jesus, discípulo de Mateus. Ele realiza vários milagres, incluindo a cura de um paralítico, a ressurreição da filha de Jairo, a cura de 2 mulheres, e também chama Mateus, o cobrador de impostos, para segui-lo. Em Salmos 9, Davi louva a Deus por sua justiça e proteção, confiando a Ele que julgará os ímpios e o protegerá os oprimidos. E no Provérbios 9, o convite da sabedoria. Né? A sabedoria é personificada e faz um convite para aqueles que buscam entendimento, enquanto a insensatez também tenta seduzir. O que a gente pode refletir, meus irmãos e minhas irmãs, é que esses capítulos nos ensinam sobre fé, obediência e a importância de confiar em Deus em todas as circunstâncias.
Eles deixar com o poder de Jesus para transformar vidas e a necessidade de louvar a Deus por suas justas ações. A escolha entre sabedoria e insensatez é um tema recorrente, que nos desafia a buscar a orientação divina em nossas vidas. E algumas perguntas eu quero deixar para vocês colocarem nos comentários aqui embaixo do vídeo. Como você pode demonstrar uma fé semelhante à de Abraão em sua vida diária? De que maneira você pode responder ao chamado de Jesus, assim como Mateus fez? E como a sabedoria de Provérbios pode influenciar suas decisões e ações? Então, no dia de hoje, eu encerro mais essa leitura e o entendimento de tantos capítulos na nossa jornada de ler a Bíblia em um ano. Então, eu agradeço a você por toda a atenção e que Deus proteja, te guie, não só você e sua família, mas que Ele te dê muita paz e saúde. Esse problema, esse desafio que você está passando, entrega a Deus que Ele vai te guiar e Ele vai te mostrar uma saída. É isso que eu te desejo, em nome de Jesus.